Olá, boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez aqui. Esse é o terceiro dia da sequência de lives que estou fazendo sobre reforma com Andressa e com Rebeca. Hoje nós vamos conversar com Andressa sobre banheiros. Deixa ela aparecer aqui que já vou convidá-la para entrar. Ela já apareceu. Deixa eu mandar aqui o convite para a gente. Olá! Ah, mais uma vez de filtro, porque não adianta, meu Deus, a pessoa se maquia, se produz e fica a cara descansada de novo. Sim, olha, eu não tenho como começar de outra forma essa live de hoje sem parabenizar você e todos os seus colegas, todos os nossos colegas, em seu nome, pelo seu dia de hoje. E é tão importante a profissão de vocês que, assim, às vezes passa. Acho que deveria ser valorizado bem mais do que já é. Porque a capacidade de Ai, pensar espaços para viver o dia a dia, a vida, assim, as nossas casas, realmente é muita responsabilidade. com certeza. Muito obrigada pelos parabéns. Assim, eu sinto como se fosse o meu segundo aniversário, sabe? Porque, assim, a gente é arquiteto 24 horas. É uma profissão que a gente não desliga. A gente É, entra quem vê nos seus lugares stories hoje veio. observando tudo. A gente... Ai, meu Deus, isso aqui tá bom, isso aqui não faz, isso aqui botou errado, essa iluminação tá, não sei o quê. A gente não desliga um minuto. E, assim, é muito gratificante. Fazer o que a gente ama é muito gratificante, né? Então, independente da área, seja de arquitetura, engenharia, ou médico, ou professor, ou sei lá o quê, qualquer que tem tantas profissões assim, todas elas são tão importantes. Então, é muito bom, assim, fazer o que ama, se dedicar, é trabalhoso, é complicado, mas é incrível. É É o que trabalhoso. move, né? Muito Mas o obrigada pelo resultado parabéns. fica tão legal. Fica incrível. Ai, eu mesmo não aguento. Foi engraçado, eu postei um vídeo ontem, não sei se a maioria das pessoas viu, eu estava numa obra. Na hora que eu entrei no banheiro da obra, eu comecei a gritar. E os stories, tá eu gritando, porque eu me emociono de verdade, entendeu? É muito legal, gente. Eu amo fazer o que eu E é faço. exatamente, e é É exatamente sobre muito bom. banheiros que a gente vai falar hoje, né? Isso? Sobre Exatamente. como fazer reformas de banheiros e evitar alguns problemas que a gente Exatamente. sabe que pode evitar. A gente acha que é um ambiente pequeno e tudo mais, é simples e é de fato. Porém, é um banheiro que tem, digamos assim, o que pode dar uma maior dor de cabeça são a parte das instalações, principalmente quando é uma casa antiga, um banheiro já pronto, né? Que é o caso de uma Isso, reforma. isso. E aí vem também a questão do acabamento, que precisa ser muito bem cuidadoso para ficar tudo bonitinho para proporcionar esses gritos aí quando a arquiteta chega no ambiente, não é? Não, com certeza. São ambientes pequenos, como você falou, mas que eles têm algumas particularidades que a gente tem que observar, né? Principalmente se tratando de área molhada. Então, assim, tratar de uma reforma de área molhada, ela tem um pouquinho mais de especificidade. Porque a gente tem que fazer impermeabilização, dependendo do problema. Se for uma reforma apenas estética, é menos mal, assim, mas os cuidados eles têm que ser obedecidos. E se for uma reforma mediante um problema de vazamento, alguma coisa, aí sim a gente tem que ter muito mais cuidado para que esse problema não retorne, né? Não volte a acontecer. Então é muito importante a Exato. gente prestar atenção nesses detalhes, porque como a gente falou na segunda e ontem foi falado também aqui na live com a Rebeca, tudo é o detalhe, tudo é o acabamento final. Então, obra é detalhe. Se a gente não se atém a ele, especificamente, não adianta, né? A gente tem que sempre ligar. E banheiro em si, ele é a área da casa, assim, que é completamente detalhe. Quando você fala do acabamento, né? Porque ele é revestido do piso ao teto. E aí até o forro, inclusive, pode entrar detalhes em termos de iluminação, em termos de altura de forro. Então ele é a parte, digamos assim, que o acabamento fica muito visível. Porque para onde Sim. você olha, você vê a parte estética ali. O banheiro, na verdade, eu considero ele como o cartão postal da casa. Você pode observar. Se você for alugar uma casa, qual é a coisa que mais vai te chamar a atenção no anúncio? O banheiro. Hum, Não tem pra onde correr, gente.
Se você vê um Uhum. banheiro mal cuidado, um banheiro velho, um banheiro que tem a aparência de que não funciona direito, não é limpo, alguma coisa assim, você não vai querer aquilo ali para você. Mesma coisa é hotel, mesma coisa é pousada. É um dos primeiros, ai, poxa, a sala tá linda, que sala legal desse lugar. Quando você entra no banheiro, que você vê aquilo ali, o É encanto cai na verdade. hora, entendeu? Então, assim, é um cartão postal, não adianta, a gente precisa, é um ambiente, sempre olha nos projetos com um pouquinho mais de cuidado, no sentido de deixá-lo bem atraente, assim, de deixá-lo bem interessante, bem diferente, bem aconchegante também, porque também é uma área de aconchego, porque, como eu disse, né, é o cartão postal, então, assim, vai fazer diferença você ter um banheiro bem feito na sua casa. Diferenciado. É verdade. Eu nunca tinha parado para pensar sobre esse ponto de vista, mas quando você procura um hotel, uma pousada, você procura fotos desse ambiente. É, Porque eu acho que ele diz muito sobre o restante, talvez, também. E aí exatamente. você falou um outro ponto que é muito importante. No geral, nenhuma reforma as pessoas esquecem ou não sabem, na verdade, que é a questão da impermeabilização. Quando você tira um revestimento e coloca um novo, e às vezes aquele revestimento antigo já não, antes do revestimento antigo não foi impermeabilizado. Então é preciso observar essa etapa Exato. que lhe dá mais segurança, né? Porque veja, se você tem um problema de infiltração por capilaridade subindo na parede, digamos assim, né? O popular Sim, sal, a popular infiltração no pé da parede. sim, sim. Quando você pega seu revestimento lá, com pedra, seja ela qual for, mas algo que custou o seu dinheiro, bota lá e depois você tem um problema de infiltração, você vai perder basicamente todo o seu revestimento. Porque É isso. dificilmente é quase impossível você conseguir trocar uma pedra. Gente, É, é assim, uma coisa que poucas pessoas sabem, gente, revestimento também tem data de validade, tá? Ele não é para durar a vida toda, não. Então, assim, principalmente em área molhada, eu costumo dizer para os clientes que é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tem uma hora que vai passar. Principalmente se tratando de um problema de infiltração. Não adianta, pode molhação ter contínua. o melhor. E assim, é importante que. Porque assim, tem pessoas que às vezes elas pensam o seguinte: ah, tá dando um vazamento aqui nessa parede. Eu vou revestir e o problema não vai embora. Não. Você está apenas maquiando o problema. O problema ele vai continuar lá. E ele vai piorar cada vez mais. E isso pode se transformar num problema muito mais sério do que uma coisa que você resolveria de uma maneira simples, com a orientação correta. Então, assim, o banheiro, a cozinha, a área de serviço, essas áreas que tem um fluxo de água muito constante, muito grande, elas sempre têm que ter esse tratamento especial, porque são áreas sujeitas a esse tipo de problema, que é o problema da infiltração, certo? Porque, assim, se você, por exemplo, mora em um apartamento e dá uma infiltração no seu apartamento no forro, você sabe que está vindo de cima, então você vai quebrar o forro, muito provavelmente vai ser um problema do vizinho de cima, então você vai se ajustar ali para poder resolver. Mas quando o Exato. problema está ali dentro da sua parede, você tem que resolver dali. Não adianta maquiar, porque é uma coisa que vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. E aí depois, para resolver, vai ser muito pior. Então tem que prestar atenção nessas coisas e agir assim que perceber o problema. Não deixe o problema se estender mais. Não deixe aquela parede ficar fofa, ficar manchada, ficar cheia de ácaro, de como é, mofo. Não deixe isso acontecer. Age antes, porque você agindo antes, você previne e a solução é muito mais simples do que ter que quebrar tudo e fazer tudo, entendeu? Exatamente. Eu fiz uma reforma de banheiro, foi esse ano. O banheiro ele já era construído, só que ele estava todo no reboco e tinha todos os pontos de água e de esgoto já no local, né? Desde quando os donos receberam a casa. Porém, era um banheiro que estava lá no canto acumulando sabe aquele quartinho que a gente guarda tudo? Pronto, Sim, esse banheiro tava assim. Aí não tinha vaso sanitário, chuveiro, não tinha nada. E aí eu fui fazer esse banheiro. E tinha os pontos antigos já instalados, inclusive do esgoto. Só que, por exemplo, o esgoto previsto para o vaso sanitário, ele estava numa posição que, para os vasos de hoje em dia,
já não está mais na mesma posição, ele está mais um pouco mais para frente. Pelo menos para o que a cliente adquiriu, que era um vaso com caixa acoplada e tudo mais. Sim. E aí a gente teve que quebrar o piso, o contrapiso, né? Não tinha o piso ainda, tava. Quebrou o contrapiso, puxou o cano para poder então adequar tudo direitinho. E aí, em termos de etapa, para quem está assistindo a gente e quem vai assistir a essa gravação, né? Suponhamos que você esteja do banheiro revestido, já que estamos falando de reforma. O banheiro está revestido. A primeira etapa, se você vai trocar o revestimento, quer retirar todo o revestimento, é tirar, demolir todo o revestimento e refazer essa parte de impermeabilização que a gente falou. E observar se a posição dos pontos de água e de esgoto vai atender aos novos usos. Porque, veja, se você tem um ponto para água e você quer botar duas cubas agora, você vai ter que acrescentar esse ponto. E aí, Sim. depois de fazer todos esses ajustes na encanação, é que aí vai para a parte da impermeabilização. Que existem produtos que você já aplica no reboco hoje em dia, ou produtos que você aplica sobre o reboco que você fizer. E aí vamos falar da parte de acabamento, Rebeca, Andressa. Olha. Parte de acabamento, Andressa. É, eu tô até com umas fotos aqui que no final vou mostrar, já que o Instagram não deixa mostrar aqui com os dois, eu não aceito isso ainda, mas enfim. Teve um que você mostrou, né, que foi uma reforma de fato, teve outras que eu peguei do seu perfil, que são projetos que você fez, seu banheiros muito lindos. Inclusive tem um É, preto, que pra mim é o seguinte, banheiro preto é muito bonito, mas ele tem que saber ser feito. Porque, exatamente. veja, o print que eu tirei do seu, eu achei ele muito bonito. Mas recentemente, em uma reforma aqui em Juazeiro, eu tava com um banheiro que ele tava revestido todo de preto. E a cliente resolveu mudar. E aí a gente teve que trocar piso, trocou parede, porque ele tava muito escuro. Ele não tinha sido pensado nos outros detalhes, entendeu? Era uma construção antiga, então, ok. E aí, falando de acabamento, Andressa, vamos começar assim pela bancada, pela pia. Existe hoje em dia a possibilidade de ser de já comprar pronta, né, de louça, existe variações de cores, de acabamento, algo mais em pedra natural, né, isso. Uhum. Existe a opção de fazer de porcelanato. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as possibilidades que a gente tem de pensar o banheiro de forma que tenha a identidade do cliente ali naquele espaço. É, assim, é infinito, né? O céu é o limite na hora de criar com as opções que a gente já tem de acordo com o que o cliente deseja. No caso, a escolha da cuba, ela é muito particular da experiência do cliente. Então, assim, se você na sua casa hoje tem uma cuba de louça, que é o que a gente chama, né? Que é aquela cuba comprada, pronta. Sim, E você tem uma experiência ruim. Já teve um cliente que falou para mim o seguinte: Ah, Andressa, essa cuba aqui eu gosto dela, eu acho ela bonita, mas quando eu lavo a mão ou escovo o dente, molha tudo. Por quê? Porque a torneira foi comprada errada. Então, assim, para além de existirem diversas possibilidades de acabamento, de cuba e tudo mais, para cada opção que a gente escolhe, existe um equipamento, digamos assim, de certa aproximação, mais adequado para essas opções. Né? No caso da cuba, se você vai fazer a cuba de pedra e de porcelanato, ela funciona muito bem. Qual que é a diferença? É o preço. Porque uma cuba de pedra é mais cara do que uma cuba de porcelanato, tá? Então, tecnicamente, você consegue atingir, assim, o que é necessário para o ambiente. Não recomendo muito, por exemplo, porcelanato para cozinha. Não é uma coisa que eu gosto muito de recomendar, um ambiente que eu gosto muito de recomendar. Mas para banheiro, não. Então, tecnicamente, a gente consegue vencer o que a gente precisa. Porém, o preço do porcelanato, em comparação à pedra, é muito mais barata, gritante, é diferente. Então, você sim. consegue fazer essa cuba, por exemplo, branquinha, bonitinha, que é o jeito que a maioria das pessoas quer, num preço bem legal. Porém, se essa cuba for esculpida, a gente é preferível que a gente coloque uma torneira de bica baixa, que a gente chama. Porque não, quando você liga a torneira para lavar suas mãos ou para escovar seus dentes, enfim, o fluxo d'água não vai respingar devido à altura da cuba, né? A altura que a gente tem para dentro. Então,
Opa, só um momento aqui que eu mando uma pergunta, um comentário, eu parei para observar. Sim. Então, tem que ser uma cuba de bica ou uma torneira de bica baixa. Já se a gente faz uma base, seja ela de pedra, de porcelanato ou até de movelaria, também a gente pode fazer assim. Para uma cuba de louça, que é uma cuba que a gente tem assim, de apoio, de sobrepor, tal. Bem Mas me se tratando de encaixe. cubas de apoio e sobrepor, que elas são um pouquinho mais sacadas, um pouquinho não, elas são apoiadas, a de semi-encaixe que é um pouquinho mais sacada, é preferível que a gente vá para a torneira de bica alta e não de bica baixa, porque senão o problema não vai ser o do respingo, mas o problema vai ser o do conforto na hora de você lavar a mão. Porque como a bica vai estar bem baixinha, ela vai estar muito próxima ao início da cuba e você não vai conseguir colocar ali a mão inteira para poder lavar, higienizar, etc. E aí a gente pode fazer ela de várias formas. A cuba esculpida, a gente pode fazer com ralo oculto, a gente pode fazer com ralo visto, a gente pode fazer ela com descida, a gente pode fazer ela inteira. Então, assim, como eu falei, o céu é o limite. Só que, se a sua experiência com a cuba esculpida não é boa, você prefere a cuba de louça, não vai ficar mais bonito ou menos feio, porque às vezes é uma coisa que o cliente pergunta. Ah, mas a cuba comprada não fica feio, não. É mais bonita de diferente. Não, gente, é mais bonito que funcionar para você. A beleza, o conceito da beleza, do que é bonito ou do que é feio, ele é muito particular para cada um. Então, se para você é bonito e funciona daquele jeito, é isso que interessa. Não vai ficar feio, vai ficar funcional dentro do que você espera e com a estética, a beleza agradável que a gente vai dar no projeto, certo? E aí a gente une a questão da bancada, da cuba, as torneiras. Isso é um ponto muito, muito importante, porque o banheiro é bancada, vaso sanitário e chuveiro. Então, você tem tipos de uso diferentes, então você precisa de conforto diferente, tipos de espaço e viabilidades diferentes para cada local, né? Para cada separaçãozinha Sim, dessas. sim. Sim. E aí, no momento que a gente escolhe, por exemplo, a torneira, a gente já está começando a escolher a parte de metais, né? Que é Sim, um tipo de acabamento que tem dentro do banheiro. sim, Porque, no geral, o recomendado, aí você pode falar com mais propriedade, é botar, por exemplo, uma torneira de um acabamento que o chuveiro seja desse mesmo acabamento, que o sim, registro seja desse mesmo acabamento, a papeleira seja desse mesmo acabamento, não é isso? E sim. também é outro item que existe, está cada vez surgindo mais possibilidades, né? Existe preto, rosa, É. dourado, rose gold, enfim, variado. E assim, a gente também é outra coisa que choca muito. O Gold, o Rose Gold, eles têm preços também bem acima do cromado normal. Sim, Então, às vezes, o cliente, ele quer muito aquilo ali, mas aí, quando ele vê o orçamento, por exemplo, se a gente comparar que uma torneira cromada é R$ 400, uma torneira Gold é 2.000, entendeu? Então, assim, é saber o que faz sentido para você dosar. também, né? Faz sentido para mim investir nisso? Se faz, ótimo, a gente coloca e vai ficar lindo, maravilhoso. Se não faz, vai ficar lindo e maravilhoso do mesmo jeito com o cromado, porque a gente tem como fazer e ficar tão espetacular quanto. É fazer caber dentro das possibilidades do cliente, né? Exato. Porque, como a gente falou, projeto bom é projeto que se executa, não é projeto que volta É na isso, o gaveta. projeto é para ser executado, não ser engavetado. Exato. Na parte assim que eu vejo também de detalhe, de acabamento também que é possível trabalhar é a parte da iluminação, porque no geral é um ponto lá no meio, assim, no geral nas construções gerais eu falo, né? Sim, É um ponto de iluminação no meio e pronto. Sendo que na verdade a gente pode trabalhar inclusive a questão de conforto nesse ambiente, para quem vai sim. usar, para quem quer tomar um banho e relaxar. Muitas pessoas não sabem que luzes em cima da bancada, isso também é uma informação muito legal. A luz, quando ela é em cima da bancada, ela ofusca a sua visão em relação ao espelho. Então, o ideal é que essa luz, se colocada, seja colocada em formato de uma arandela ou até mesmo embutida no móvel, só que de frente para você.
porque aí você consegue ter uma visão melhor da iluminação no seu rosto e você não fica ofuscado. Para mulheres, isso é muito importante, porque Como é que na é? hora da maquiagem, a gente tá lá, ó, pleníssima, se acabando de se maquiar. Daqui a pouco, quando sai, toma um susto, que tá tudo desalinhado. E a iluminação tem super a ver com isso. Então, é muito importante perceber essas coisas. Se é um banheiro que você vai ter muita utilidade para esse tipo de atividade, para mulheres principalmente, é ter a sensibilidade de colocar essa luz mais focada para o rosto, para isso te ajudar e não te atrapalhar. Outra coisa muito importante existe um tipo de luz chamado, que tem a definição e classificação de RGB. Essa luz é uma lâmpada, é uma luminária, né? E ela é de cor. E é comprovado que, porque as cores, elas têm um impacto no nosso emocional. Existem cores que tranquilizam, existem cores que relaxam, existem cores que irritam. Isso foi falado até ontem com Rebeca aqui na live, principalmente para ambientes de sala, ambientes de permanência, ambientes de conforto. Então, assim, no banheiro especificamente, a gente, a partir dessa RGB, consegue definir uma cor que relaxe. Essa cor geralmente é a cor azul. Eu até mostrei nos stories ontem. E quem quiser, coloca, vai fazer aquela reforma, tipo assim, quer fazer essa coisa meio especial no banheiro, pega uma ponta de luz RGB, coloca no centro do seu box, no meio ali, centralizado na parte de dentro do seu box. Naquele dia super estressante, você chega em casa para tomar aquele banho, liga só ela, toma aquele banho quente para relaxar, você vai ver como a sensação de relaxamento no seu corpo é muito maior do que a luz branca. Por favor, não usem luz branca. Não façam isso com vocês, não façam isso com vocês. Luz de conforto é luz amarela. Não tem esse negócio de que luz amarela não ilumina. Ilumina sim, e fica bonito, e fica confortável, aconchegante. Vocês não me veem de botar a luz branca, não, pelo amor de Deus. Falando assim, essa descrição desse banho relaxante, dá vontade até de comprar uma luz azul e já botar. Eu faço, sabe o quê? Eu tenho um abajur que ele muda de cor. Você vai tocando, ele é um abajur e uma caixa de som. Aí você vai tocando e ele Hum, toca a música Bluetooth e muda de cor. Aí, meu filho, é sério. perfeito, perfeito. Bota lá, sei lá, 1000 anos dentro da luz azul. A daquele quarto é uma lâmpada inteligente no que eu tô, porque agora não vai dar pra ver. Ela tá num tom amarelo, mas Aham, ela muda e eu consigo inclusive botar no tom de azul. Isso sim, é muito bom, porque aí eu mudo pelo aplicativo no celular. E aí bota pra... legal. Ai, tá vendo? Eu não sabia dessa. E eu, assim, eu sou casa de ferreiro espelho de pau, porque a luz do meu quarto é branca. Até hoje não troquei por amarela, mas vou trocar, tá, gente? Importantíssimo. E dá pra, no caso assim, falando de iluminação, brevemente, dá pra mesclar as duas cores, né? Se pensando em Sim, qual sensação você quer ali naquele momento, né? E aí dá essa, pra essa mesclar. doada foi a gata aqui que tem em casa, que ela acabou de derrubar umas coisas aqui no chão. Aí depois Faz parte. a luz a gente pode mesclar através do circuito, tá? Então a gente pode colocar a luz amarela, colocar a luz de camarim, bonitinha e tal, e colocar a luz azul. E aí você vai escolher, a gente define o circuito separadinho, e você vai escolher no momento qual luz que você vai deixar acesa. Outra coisa muito importante, detalhe importantíssimo para banheiro. Se você é uma pessoa que acorda de madrugada para ir ao banheiro, quando você liga a luz do banheiro, você acaba com o seu sono. Por quê? A melatonina, ela é um hormônio nosso, eu acredito que seja hormônio, né? Não lembro bem o que é. A gente tem melatonina. E a melatonina, ela é responsável pelo... É como se fosse o hormônio do sono. Eu não sei se eu estou falando besteira, gente, mas é mais ou menos a explicação mais crua que eu vou dar aqui. E aí, o que é que acontece? Quando você dorme, você acorda, você está ali meio sonolento, né?
Aí você tá andando até o banheiro para poder fazer suas necessidades e tal. Quando você liga a luz do banheiro, isso já dói os olhos. Porque aquela luz ligou, pá! Você já toma Para, aquele susto cara. aqui e fica com o olho assim embaixo, apertado, porque a luz está forte, você está vindo do escuro. Só que aquilo no seu organismo vai dando uma sensação de que você tem que acordar. Vai lhe dando aquela informação. Então, você tá ali e tal. Daqui a pouco você chega no quarto para deitar de novo e já tá desperto. Então, assim, até nisso, o banheiro precisa ser pensado. Porque no circuito, aquela luz indireta, a gente coloca ela para ser a principal. Porque de madrugada você não vai ver a luz onde você vai bater para ligar, né? Você vai Você só bater, quer ligar bater e e entrar. desligar. Então, assim, ela vai ligar, a gente coloca uma luz indireta para que, no momento que você liga essa luz não ofusque a sua visão, seja uma luz amarela de conforto e você use o seu banheiro sem aquilo, mexendo com o seu organismo e saia e volte para sua cama para dormir bem, mantenha a sua qualidade de sono, porque afeta. Para vocês verem que até nisso afeta, entendeu? São esses detalhezinhos, né? Foi o que a Ana falou aí, né? Sim. Geralmente as pessoas não têm essa percepção desses detalhes, como da torneira que vocês estavam falando, essa questão da iluminação de você estar dormindo, entrar nesse ambiente e ligar aquela luz forte na cara. Às vezes dá vontade de nem ligar a luz, porque É, o ofuscamento no olho já é grande. dói, gente, dói mesmo. É igual alguém entrar no seu quarto de madrugada e acender a luz. A mesma coisa. Vontade de matar a pessoa. Andressa, a gente já falou de cubas, já falamos da questão dos metais, essa questão da iluminação. Um ponto importante também, eu acredito que seja o ponto, é a questão das quedas de água, né? E a necessidade de ter dois ralos nos Sim, ambientes separados, né? Isso, um para a área molhada e um para a área seca, digamos assim, né? Que é fora do sim. box. Existem opções de ralo, inclusive lineares, né? Hoje em dia que a gente consegue e aí às vezes até escondê-lo, digamos assim. Não só lineares, tem os ralos normais, que você consegue fazer o acabamento com o porcelanato. E aí não vai ficar aquele negócio horroroso na sua frente, enorme, feio, com mau cheiro e tal. Você consegue deixar oculto com o mesmo acabamento do porcelanato e fica bonitinho lá no seu piso, da mesma forma. Essa questão do ralo é muito interessante porque a maioria das pessoas acha que não precisa de dois ralos. E precisa, gente. Precisa, não tem como. Porque a parte do box, tecnicamente, ela tem que ser mais baixa do que a parte seca, que a gente chama, que é a parte do vaso e da cuba. E aí, se a gente bota só um ralo no box, isso se transforma num transtorno, porque você tem que puxar aquela água toda para dentro do Só box. quem lava banheiro sabe. Então, quem lava banheiro sabe, exatamente. Então, assim, a gente precisa de dois ralos. É engraçado porque eu tô com um projeto de reforma que ele vai se iniciar agora, em 2022. O meu cliente comprou um apartamento e aí ele vai reformar esse apartamento. E o apartamento já havia sido reformado pela antiga proprietária. E, assim, tem algumas coisas que estão lá, assim, o forro tá legal, a iluminação tá, apesar de a gente vai mudar para colocar do jeito que o meu cliente quer. Mas já foi um apartamento que foi mexido e que a gente percebe que foi feito um projeto em cima, né? Não foi feito uma coisa no olho. Claro. Porém, contudo, entretanto, ela pegou os dois banheiros que tem no apartamento e tirou o ralo de fora. Só tem o ralo do box, não tem ralo. Aí ele fez, coloca o ralo, por favor. Eu fiz, claro, obviamente, a gente precisa colocar o ralo. Porque ele falou, toda vez que vai lavar banheiro é um inferno aqui. Porque não tem pra onde a água sair. E assim, eu não sei que orientou ela a fazer isso, né? Mas assim, pelo amor de Deus, gente, não deixem fazer isso no banheiro de vocês, não. Tem que ser dois ralos. Um sempre fica de preferência ali do lado do vaso sanitário, que fica escondidinho. E o outro fica dentro do box, bonitinho, pra quando você tomar banho. Exatamente.
A gente já falou desde a demolição até falar um pouco dos acabamentos, né? E é em termos de cuba. Mas em termos de revestimento é um mundo de possibilidades, né? Sim. Porque você Exato. consegue brincar com revestimentos em piso, em parede, e na parede você consegue brincar, colocar, já vi diversas formas, né? Colocar meia parede de um, colocar só uma parede de outro. Tem a questão dos nichos também, né? Quando você, vamos lá, quando a gente fala de nicho, é aquele nicho que a gente faz no porcelanato, você precisa quebrar a parede em si, né? Quando você projeta, nesse caso, vamos supor, um banheiro do zero, você prevê uma parede dupla nesse caso, Andressa, ou você, com uma única parede, a gente consegue encontrar Fazer- a profundidade pro Consegue nicho. com a única parede, tá? A gente consegue, uma parede a gente considera de 15 centímetros, né? Então, para o nicho, a gente precisa de mais ou menos uns 8 centímetros. E aí, o que que acontece? A gente faz esse corte na parede, né? Para deixar o buraco lá do nicho. A gente corta com a profundidade de até uns 8, 7, 8 centímetros. E para não ficar também muito no limite, às vezes, sei lá, tem um shampoo maior, uma coisa maior para você colocar ali, a gente coloca 2 centímetros sacando do limite da parede para fazer o acabamento externo. Então, o que seria, teoricamente, 8 centímetros se transforma em 10. E aí a gente consegue dar essa profundidade dentro da necessidade do uso do box, no caso. Isso. Falando coisas que para alguém, para algumas pessoas isso pode ser óbvio, né? Mas estamos aqui falando para todo mundo, inclusive para quem não entende, que para quem vai ali iniciar uma reforma do seu banheiro do zero e quer botar um nicho. Porque no geral o que é que colocam, né? É aquele coisinho de ferro de plástico lá no canto para suportar as coisas, Sim, ou usam na janela alta como sim, apoio. Sendo que o nicho é um espaço ali muito adequado e fica até bonito quando você consegue trabalhar ele com um revestimento diferenciado ou com iluminação também que é possível, né? Isso, sim. Isso. embutida. Existem várias formas, né? Tem como fazer de pedra, de porcelanato, tem como fazer com o próprio revestimento. Você Da reveste parede. nisso, tem como fazer. E aí você pode escolher. Agora tenha um ceramista que seja muito bom para isso, tá? Se quiser fazer, porque não é qualquer um que faz acabamento 45 graus de porcelanato, não, viu, gente? Então Não é tem que ter fácil. cuidado, não é fácil. Pedra já não é muito fácil, imagina porcelanato. Exatamente, exatamente. Então tem que ter cuidado nessa hora, cuidado, cuidado, porque você escolher. É E muito assim, importante. Pode falar. principalmente por conta de a quina desse lixo, né? Se ela não for bem acabada, ela pode cortar, ela pode machucar. Então tem que ter cuidado nessa parte. Exato. E é um ambiente que a gente está bem exposto. A gente vai pegar o shampoo ali, passa a mão e já era. Nem É. percebe. Não, foi engraçado porque eu fiz uma reforma de um banheiro que eu fiquei dentro da reforma, né? Praticamente, Sim, eu morando ali dentro. pedi para você relatar ele agora. E aí, assim, a gente viu os desafios do que é você não saber o que você vai encontrar. E esse foi o nosso caso. Eu pedi as plantas do prédio, era um prédio antigo, e a gente sabia que numa a gente era um lavabo separado, tá? Só para a gente entender. Do lado Sim, de fora era a pia e do lado de dentro era o vaso e o chuveiro. E aí, além de ter dado vazamento no banheiro, o piso era ladrilho. Então, o piso e as antiguinho. paredes eram ladrilhos, então eram pisos muito antigos que já não tinha a resistência, a aderência adequada, era pisos de 30 anos atrás, imagina. Então a gente foi fazer isso, né? E aí quando a gente quebrou, pela planta hidráulica, eu sabia que existia um tubo de queda. Para quem não sabe, tubo de queda é o tubo que a gente deixa para evacuação de água de chuva, tá? Águas pluviais. A gente deixa lá esse tubo de queda tem tanto para, no caso era um prédio, então a gente tem dois tubos. O tubo que é da água que vem de cima para baixo, que ele desce até a parte de baixo e vai para o esgoto da rua, e tem os tubos de queda, os outros tubos de águas pluviais, não é isso?
Tem dois Isso, tubos. o pluvial da água que da chuva. Isso. E aí eu vi que tinha esse tubo lá. Só que pelos meus cálculos, ele era um tubo que ia deixar um dentezinho de 10 centímetros na parede. Então era uma coisa que a gente conseguia ajeitar lá para não Contornar. ver. E aí, quando a gente quebrou, o tubo estava praticamente no meio da parede. Nossa. Tava, tipo assim, eles em vez de deixar encostado na parede, eles trouxeram meio que pra cá, pro outro lado. Então, assim, na hora que a gente quebrou, que achou esse tubo, faz como com esse tubo? Você não pode tirar. Aí, assim, a dona do apartamento me informou que a vizinha de baixo fez a reforma e tirou o tubo. Eu falei, isso vai dar problema futuramente. Então, meu recado foi dado. Eu falei, a minha recomendação é não tirar. Se você tirar, eu não assumo a responsabilidade sobre a opção, porque não pode. E aí depois um dos moradores antigos conversou com a gente que essa vizinha que tirou o tubo, quando chove muito forte, porque ela fez de uma forma que tipo a conexão ficou diretamente na descarga do vaso dela. Foi uma coisa assim, tá? Hum, E aí, ele diz, quando chove muito forte, a água retorna e o vaso explode. Então, como é um vaso de caixa acoplada, a água certo. volta e sai. Para vocês verem o risco de você fazer uma coisa por estética sem entender a técnica do que está por trás daquilo. Nossa. E aí eu peguei, qual foi a minha atitude? Eu liguei para um engenheiro e falei, olha, a gente está com isso aqui, só que vai atrapalhar no projeto, a gente precisa solucionar, porque está quebrado aqui, está tudo quebrado. Precisa dar um jeito. Será que tem como a gente fazer um desvio? Não, vamos ver se a gente faz um desvio. Então, o cano que estava para o centro, a gente pegou o cano e fez assim, né? Deu uma volta nele, conectou, desligamos a água geral do prédio, aí a gente informou a todos que a gente ia desligar a água rapidinho ali, só para fazer a conexão. Compramos um joelho, fizemos esse joelho, cortamos o tubo e conectamos ao joelho. Então, assim, o tubo que estava no centro da parede foi para o canto. Mas fizeram uma Sem, curva nele. e fizemos uma curva sem que ele perdesse a funcionalidade. Esse dente que era de 10 se tornou de 20, mas a gente ainda assim deu jeito. No final, impermeabilizamos todo o banheiro, porque tinha um problema de vazamento, então toda a tubulação que estava comprometida, a gente trocou. Resolvemos essa questão do tubo lá de queda, de águas pluviais e tal, sem precisar mexer em alguma coisa que prejudicasse o coletivo. E depois foi só revestir, botar os acabamentos fofos e correr para o abraço para poder usar. Aí ontem eu fui lá nessa casa, porque a cliente é próxima minha, e eu fui nessa casa. Aí ela fez assim, botei o espelho novo no banheiro e tal, vem aqui pra te dar uma olhada, você não viu. Aí a filha dela, que tem 4 anos, fez assim, você sabia que o meu banheiro foi todo reformado? Aí eu que reformei, né? Uhum. Aí eu falei, eu sabia, porque foi eu que fiz. Aí ela fez assim, pois é, a gente reformou porque o piso antigo estava escorregando muito. Então a gente colocou um piso novo agora que não escorrega. Então, assim, para você ver como é uma coisa que até a criança, Que não a entende sensação que a criança tinha antes no banheiro era de insegurança. de E escorregar, exato. hoje, aqui a mamãe aqui, ó, dando risada. Ela veio pra dizer que eu não tô mentindo. Ela fez, hoje, ela se sente mais segura no banheiro dela tomando banho. Entendeu? Porque a gente usou o revestimento adequado, a gente fez a opção técnica adequada à situação. A gente não sabia, a gente sabia que a gente ia encontrar aquilo, mas a gente não sabia que encontrar da forma como encontramos, e ainda assim a gente fez a intervenção da maneira correta, com acompanhamento profissional. E a impermeabilização. Então, assim,
futuramente, se tiver um problema, que eu espero que não tenha daqui a uns 10, 20 anos, porque o negócio foi bem feito. E tem que valer o Mas, investimento, né? exatamente. Mas, assim, se futuramente tiver um problema, o projeto está lá indicando o que foi feito. E ela tem para onde recorrer, para onde olhar, para onde se orientar na hora de fazer uma nova intervenção. Exato, Entendeu? exato. Você falou aí da questão da dona Mirim do banheiro, né? Sobre a questão do escorregar no piso ou não. E aí existe isso está atrelado ao acabamento do revestimento do piso, né? Que Isso. para banheiro um polido é pedir para escorregar. É o Impossível, gente. Não inadequado. pode. Qual é o mais adequado, Andressa, para um piso? Então, a gente tem o acetinado e o antiderrapante. Porém, vale salientar que os antiderrapantes atuais, eles não são mais o rala-joelho de antigamente, tá? Então, porque a gente fala antiderrapante, parece aquele piso que quando a gente escorregava quando era criança, É tudo lá arranhado. lenhava com o joelho todo, tá? Saía todo ralado. Não é mais assim, gente. Os antiderrapantes hoje, as fábricas estão investindo muito numa tecnologia que deixa ele mais suavizado, mas que ainda tem a aderência necessária para você não escorregar. Então, tem opções viáveis. E o acetinado. Algumas pessoas acham, mas será que o acetinado dá certo? Dá. O acetinado dá certo. Não dá para botar a gente sempre orienta o cliente a sentir a textura do piso, né, no momento da compra, para que ele veja como é, porque quando o piso ele é liso, liso, mas o acetinado ele tem algumas nuances, então tem uns que são tem uns que são mais aderentes do que outros. Então é bom que você sinta, porque aí você vai ver que é um piso que você pode confiar. Na época que a gente fez essa reforma, uma das vendedoras, porque a gente estava em dúvida de botar piso e parede do mesmo revestimento, porque os formatos eram diferentes para acetinado e polido. Então, o rejunte não ia encontrar. Hum. E aí, teve uma vendedora que ela orientou um produto, caso quisesse colocar o piso polido, que tinha esse produto que você aplicava no piso na parte de dentro do box e criava uma película. Eu, Andressa, não recomendo muito, porque é uma coisa que você tem que estar aplicando sempre. Por mais que seja baratinho, é uma dor de cabeça. E num descuido que você dá, um acidente pode acontecer. Então, é melhor fazer bonitinho conforme o figurino, faz com piso acetinado, porque você deixa lá seguro, sem cinto, não precisa estar se preocupando em ficar renovando película de piso, essas coisas. Vamos fazer pelo certo, gente. Combinado não sai caro, é melhor prevenir do que remediar, tá bom? Exatamente. Então, Andressa, eu acho que a gente fez um resumo geral, né, do que as pessoas É, podem observar na hora de reformar um banheiro. Desde a parte da demolição, de adequação dos pontos de água e de esgoto, questão de impermeabilização, de acabamento, iluminação, tipo de revestimento, a gente falou de tudo aqui. A pessoa que assistiu agora ou vai assistir mais na frente, ela vai conseguir fazer uma reforma muito mais tranquila, tomar com certos certeza. direcionamentos que antes ela não tinha. Falamos também da parte de metais, né, questão de altura mais adequada a depender da cuba. Sim, E sim. nós estamos chegando quase em 1 hora de live. Eu vou mostrar aqui agora. Eu agradeço a sua presença. Amanhã nós temos Obrigada. novamente com Rebeca. Nós vamos falar sobre suítes. E aí encerramos esses 4 dias de lives, esse desafio para a gente, né? Nessa correria louca, a gente reservou esse tempo justamente para isso. Para passar esse tipo de conteúdo para ajudar as pessoas a fazerem de suas casas ambientes mais seguros, Sim, confortáveis. com certeza. Né? É o ambiente que a gente passa a maior parte do tempo, assim, atualmente, inclusive para aqueles que agora estão definitivamente em home office. E aí eu tô com, como eu falei, né? Eu tô com as imagens do banheiro que você falou, que eu reconheço ele tá aqui, eu vou mostrar aqui no final. E também de outros que são projetos que está no seu perfil que eu vou mostrar aqui, inclusive um preto que eu achei muito bonito, que tem um revestimento preto, Ah, ele é certo? lindo, esse banheiro. Ele Em é. breve colocarei no feed, ele prontinho, tá em obra. Oh, que legal. Pronto, muito obrigado, Andressa, e a gente Imagina. se fala em breve.
Imagina, obrigada a você. Sempre que quiser me convidar, me convide. Eu estou aqui à disposição para falar um bocado de loucura de obra, mas a gente ama, viu? É muito importante a gente ficar dando essas informações aqui. Obrigada a todo mundo que Com certeza. participou. Falar o que para algumas pessoas é falar o que para algumas pessoas é óbvio, né? Pra gente, na verdade, às vezes parece óbvio essa questão de acabamento e tudo mais, mas para as pessoas no geral não é. Sim, E aí vamos levar cada vez mais informações para as pessoas poderem fazer uma reforma de forma adequada. com certeza, com certeza. E é isso. Tchau, tchau. Em breve a gente se fala. Aproveite aí o resto do seu dia como arquiteta. Ô, meu Acredito que filho, você eu vai tenho uma trabalhar. reunião. Ah, minha equipe lá da CIGAP já está esperando para a reunião já, meu filho. Tá aqui E só de butuca. vá lá para a sua reunião. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigado a você. Eu vou mostrar aqui agora para ficar gravado sobre o banheiro que ela falou. Esse daqui é antigo, a imagem como ele estava antes, né? Com os ladrilhos que ela falou, a parte da privada e do banheiro lá dentro, do banheiro não, do box lá dentro, e a parte de fora ficava pia. Após a reforma, ele ficou, cadê? Dessa forma, basicamente. Entrou tudo para o mesmo ambiente, aí foi trocada cuba, vaso sanitário, box e todos os revestimentos. Nem parece que é o mesmo local. Quem vê assim uma foto e vê o outro não acha que a gente está falando de um mesmo ambiente, né? Vou mostrar agora os projetos. Cadê? Os projetos que eu falei. Cadê? Teve esse daqui que eu peguei, tá no perfil dela, da Andressa. É um banheiro amplo, né? Tem duas cubas, um movelar embaixo, espelho em cima. A gente percebe que os metais foram em rose gold, que foi o que a gente comentou aqui em relação a valores, né? Uma comparação rápida. E aqui tem um preto que eu falei. Eu particularmente acho muito bonito, mas tem que saber fazer. Tem que saber fazer, porque senão as chances dele se tornar. Em vez de, o objetivo é tornar um ambiente bonito, agradável, e aí, se não souber fazer, não souber escolher os materiais adequados com a combinação mais adequada, é muito provável que o resultado seja outro. Deixa eu ver se eu tenho um outro aqui. Pronto. Agora eu vou mostrar um que eu fiz, a reforma. Essa frase fazia sentido porque eu tirei um print dos stories, né? É que era ele antes todo rebocado e agora eu vou mostrar como ele ficou com todo o acabamento, faltando aí entrar, claro, o box. Na parede dos fundos a gente botou um revestimento diferente de todo o restante do banheiro, né? E aí o piso foi um antiderrapante, nas paredes o polido, inclusive aquele azul ao fundo. Vou deixar gravada essa live aqui para quem quiser assistir. E se você chegou até o final, você está assistindo essa gravação e chegou até o final, comenta para mim o que foi que você achou e o que foi que faltou a gente falar. Tchau, tchau.